Olá, amados de Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é sempre anunciar o Evangelho, anunciar a boa notícia do Deus que se fez carne, que se fez gente e que habita entre nós, que habitou entre nós e que por sua graça Ele pode habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser o nosso aliado, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que este programa se mantenha e nós possamos cobrir os nossos custos. Nós contamos com as suas orações para a divulgação, para que esse programa também tenha a sua perspectiva e alcance um público cada vez maior. E nós estamos solicitando que você seja este aliado nesse programa. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já a gente volta. Este é um livrinho que eu escrevi há algum tempo, já faz alguns anos. Essa edição é de 2012, Na Casca da Banana, o pecado dos pecados. Por que eu usei esse termo aqui? É que os hindus diziam que a árvore do bem e do mal era a banana, por causa da forma da fruta que parece um pênis. Os latinos disseram que era maçã, por causa da expressão mala. Mala em latim é maçã. E a árvore do bem e do mal, da mala, era a maçã. Mas o pecado dos pecados não é uma árvore, nem a banana, nem a bananeira, nem a macieira. Por isso que na casca da banana você escorrega. O pecado do pecado é a incredulidade. O que é incredulidade? É a nossa resistência contra a palavra de Deus. É isso que gera a separação do homem de Deus. Não darmos crédito a Deus. Esse livro tem sido utilizado por algumas pessoas, não é, para ajudar a entender o que impede a vida espiritual. Quando eu tomo a palavra de Deus, eu examino a palavra de Deus. Jesus disse que os fariseus examinavam, mas eles não vinham para ele para terem vida, porque eles eram incrédulos. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Então, valeria a pena você conhecer, ao observar a dificuldade que muitas ovelhas têm de ruminar o conceito de pecado. Nós procuramos fazer esse trabalho aqui e eu espero que seja útil para aquele que puder ler. Deus abençoe a sua leitura nesse livrinho, Na Casca da Banana. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda.
E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós gostaríamos de falar sobre o valor das aflições. Aflições têm valor? Muito. O ourives purifica os metais preciosos, como o ouro e a prata. Ele não procura purificar metais baratos e vis. É perda de tempo e gasto de material você tentar purificar o vil. O ourive simplesmente descarta aquilo que é vil, aquilo que não tem valor. O bom profissional nesta área, ele gasta o seu tempo retirando a impureza daquilo que tem valor, daquilo que tem preço, daquilo que tem significado. Quanto mais valor, mais tempo é gasto na purificação. Ele vai estar ali tentando retirar as impurezas. Este é um trabalho de paciência e de expertise. É preciso muito trabalho e muita capacidade para esta tarefa. Quando o ourives acrisola a prata, ele a clarifica até que sua imagem possa ser refletida com nitidez na vasilha da purificação. Ele tem que olhar e enxergar-se. Eu ouvi de um depurador de prata que estava na sexta limpeza, quando o seu ajudante lhe disse: esta prata já está pura, ela já está limpa. Ao que respondeu o mestre: ainda não, pois eu não consigo me enxergar com clareza no espelho derretido da prata. Ao olhar para a prata derretida, o ourives deve se ver refletido no espelho. Então ele achava que aquela prata ainda não estava boa. Deus promete purificar o seu povo. Ele diz: farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei. Eu a refinarei como se refina a prata e a purificarei como se purifica o ouro. Ela invocará meu nome e eu lhe responderei e direi: este é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o nosso Deus. Quem disse isso foi o profeta Zacarias, no capítulo 13, no versículo 9. Há um propósito de Deus em purificar o seu povo. E ele usa este método. Ele tem que purificar o seu povo até que sua imagem seja refletida no caráter de cada pessoa. Que a nossa vida reflita o caráter de Cristo. Este é um dos métodos de Deus, o fogo. O Batista, João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim,
e é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batizará com fogo. Jesus nos purifica dos nossos pecados pelo seu sangue. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o Espírito Santo nos purifica das impurezas de nossa conduta pelo seu fogo. É uma expressão bíblica muito interessante, esse batismo de fogo. Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Preste atenção, querido. Ele, claro, em dizer bem-aventurado, feliz, é a pessoa, é aquele que suporta com perseverança a provação. A provação tem um propósito para nos levar a ser aprovados. Porque depois de ter sido aprovados, nós receberemos a coroa da vida. Como o fogo purifica a prata, as aflições, as tribulações, os sofrimentos agem muitas vezes na purificação das virtudes. Thomas Watson, ele fez uma indagação bem interessante. Esse é um homem do século XVII, um cristão muito precioso. Ele diz o seguinte: por acaso há injustiça em Deus pelo fato de colocar o seu ouro precioso na fornalha a fim de purificá-lo? É um Deus sádico? É um Deus malvado? Por acaso há injustiça em Deus? Porque Ele coloca o seu ouro precioso, o seu povo precioso, na fornalha a fim de purificá-lo? Alguém afirmou, algumas vezes Deus precisa nos derrubar de costas numa fornalha de tribulações para que nós olhemos para cima. Nós estamos tão desligados de Deus e tão presos ao aqui e agora, que essas provações, elas nos ajudam a nos desconectarmos das coisas perecíveis deste mundo. Eu sei que agora nós temos passado o ano que acabou, o ano 2020, foi um ano bem atípico e um ano de muitas tribulações, para muitos de desespero, mas nós precisamos ter os nossos olhos fitos e focados na pessoa de Deus. Ele está trabalhando conosco. A face de Jesus precisa estar muito próxima da nossa, quando os espinhos da sua coroa de sofrimento pressionam nossa testa e nos fere. Nós precisamos estar muito próximos dele e na dependência dele e confiantes na suficiência dele nas nossas vidas. Nós precisamos estar muito ligados a ele. Algumas vezes vemos mais através das lágrimas do que através de um telescópio. Nós vemos mais e melhor, enxergamos as coisas com mais nitidez. Nós precisamos ganhar a dimensão
de que os sofrimentos desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós através de Cristo Jesus. Para purificar o seu povo, este povo precioso, o Espírito Santo batiza no fogo e permite que nós passemos por momentos de labaredas para que as escoimas sejam retiradas. Se eu sou alguém precioso diante dos olhos do Pai, eu não posso descartar a sua despoluição. Eu não posso achar que isto é uma coisa vã. Eu tenho que ter a consciência de que através das provações, Deus está fazendo uma obra muito preciosa na minha vida. Nós vamos ter uma paradinha aqui por um instante e logo, logo a gente volta. Se eu sou alguém precioso, se eu sou alguém de valor diante do meu Deus, eu não posso descartar as provações que estão trabalhando para me despoluir de acúmulo de maldade. Mas, Pai querido, nunca permitas que a dor da minha purificação me deixe irritado contigo, nem desanimado. Eu não quero perder de vista o processo. Eu sei que o sofrimento pode me causar impaciência, pode me causar revolta, mas sei que sem aflições não haverá uma depuração verdadeira. As aflições, elas servem para mostrar a minha irritabilidade, a minha impaciência. E eu tenho que ir ao teu trono de graça buscar força. Por tua graça me refine, porém não me deixes reduzido às lágrimas. Não me deixe lamuriento, reclamando de tantas coisas. Por outro lado, eu corro grande risco se não for afligido. Por isso, não me deixes que o meu bem-estar me afaste de ti. É importante que tu cuides da minha peregrinação. Eu sou presunçoso ao extremo. Quando tudo vai às mil maravilhas, eu acho que eu estou recebendo o que mereço. Eu fico orgulhoso, eu fico vaidoso. Eu até desprezo o Senhor, achando que nada mais justo do que tudo que está acontecendo comigo. Eu sei que as aflições são cruéis, embora temo mais a vida boa que me leva para longe de ti do que as aflições que ajudam na purificação, na limpeza dessas coisas que estão presas nas nossas memórias. Deus prefere que tenhamos dor santa a prazer profano. Dor e sofrimento não são necessariamente sinais
da ira de Deus. Pode ser exatamente o contrário. Pode ser algo completamente diferente. Deus, quando Ele permite essas dores, porque Ele tem um objetivo maior nas nossas vidas. Os tempos de sofrimento são tempos de aprendizado, são tempos de evolução. Tempos de sofrimento são épocas de colheita para o cristão. Dizia muito bem o pregador Thomas Brooks, as mais fortes almas, aquelas mais robustas, têm emergido do sofrimento. Os caráteres mais maciços estão cheios de cicatrizes. Mas isto significa que houve um trabalho de Deus nessa vida. Assim, há maior perigo no bem-estar que descarta a minha vida do que na aflição que me faz dependente da tua graça. Maior perigo da vida, aquela vida cheia de si, aquela vida de bem-estar, que me descarta de Deus, da dependência de Deus, do que na aflição que me faz dependente do Senhor. Eu preciso ganhar essa dimensão realmente. Todavia, quero repetir, não quero sofrer como sádico. Só quero que me purifiques, pois jamais quero sujar a minha comunhão contigo. Por misericórdia, que o sofrimento não seja tão drástico que eu não possa suportar, mas que eu não fique aí preso por causa do meu egoísmo. Purifica-me, Senhor, para que eu reflita a tua imagem. Mas volto a te suplicar, sem que as aflições me façam um amargurado de alma. Nós vamos encontrar muitas pessoas que vivem neste mundo amarguradas diante dos sofrimentos. Sei que as pessoas que estão sendo santificadas muitas vezes estão no cadinho de Deus, nunca, porém, debaixo de maldição. Estão sendo trabalhadas, estão sendo escoimadas, estão sendo depuradas, para que estas vidas reflitam a imagem de Jesus Cristo. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias que duram para sempre. Dizia o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:17. Estas pequenas aflições, diante daquilo que é eterno, elas estão produzindo em nós um eterno peso de glória muito mais excelente. Tiago 1:1, ele sustenta com precisão: bem-aventurado o homem, bem-aventurada é a pessoa que suporta com perseverança a provação. Tiago 1:12. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Prestou atenção?
Tiago também nos diz no capítulo 1, versos 2 e 4, ainda mostra os benefícios da provação assim. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu creio, queridos, que nós precisamos entender que as provações, que as aflições desse tempo presente, elas são instrumentos da graça de Deus para o nosso crescimento, para nosso desenvolvimento. Tem uma frase de Philip Henry que eu gosto muito, que diz assim, que a prosperidade seja como óleo para as rodas da obediência e a aflição como o vento para o veleiro da oração. Deixa eu repetir essa frase aqui. Olha só. Que a prosperidade seja como óleo para as rodas da obediência. Que eu me sinta untado, me sinta livre daquele peso. Através da prosperidade eu possa obedecer com prazer. Mas que as aflições sejam como o vento para o veleiro da oração. Que as aflições me levem para a presença de Deus, onde eu vou encontrar a intimidade e a alegria da presença de Deus. Não me deixes, Pai, sem a tua pureza, e não me deixes sofrer sem ser purificado pelo Senhor. Mas, por tua graça, por favor, não me deixes sofrer sem propósito, para que o teu nome seja glorificado. Eu quero falar agora assim de coração para coração, que Deus nos dê essa realidade por meio de Jesus Cristo, pois é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. De coração para coração. Até o nosso próximo programa, se assim o Senhor permitir. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso.